Capítulo 166. O retorno de Oscar. A salsicha espelhada clonadora. Sim. Tang San tinha a mesma visão que o grande mestre e apressadamente concordou. Recolhendo as 8 lanças de aranha, Tang San recolocou sua blusa. O grande mestre suspirou. Pequeno San, não fique muito triste por causa da Xiao Wu, já que há uma chance de ressuscitá-la. Nós sempre teremos uma opção. Tendo voltado, o que você planeja fazer agora? Tang San ponderou e disse. Professor, agora. Parece que o rol dos espíritos está focado na sua conspiração para dominar o continente. Aumentando a autoridade de suas palavras um passo de cada vez e apagando tudo que possa influenciar sua voz. Quer seja eu ou você, será impossível inverter a situação com a nossa própria força. Você escolheu se juntar ao Império Seldou. Mas eu não quero fazer isso. É? Então o que você pensa em fazer? Dessa vez, o grande mestre foi para ter uma conversa com Tang San. Originalmente, ele planejava pedir para Tang San apoiar o Império Seldou como ele. Afinal, a influência de um império era formidável o suficiente. Contanto que isso fosse usado da forma certa. Seria um auxílio para enfrentar o rol dos espíritos. As sobrancelhas de Tang San se franziram levemente, dizendo: Professor, pegar emprestado a força do Império Seldou é de fato um método conveniente. Mas eu acredito que as circunstâncias internas da família imperial são complexas demais. Eu não tenho tempo, nem o desejo de me envolver em disputas tão complicadas. Isso influenciaria demais minha cultivação e meu futuro. Antes de vir para a academia, eu encontrei o sênior do Gubo. As palavras dele causaram uma profunda impressão em mim. Você também precisa tomar cuidado. Imediatamente. Tang San contou ao grande mestre em detalhes o que do Gubo revelou para ele. O sênior do Gubo também pode não saber de toda a história. Eu não acredito que Xue Ben seja melhor que Xue King. As relações entre eles são muito complexas. Eu temo que nós trabalhemos demais e nem mesmo alcancemos nosso objetivo e, ao invés disso, acabemos implicados nesse assunto. Eu prefiro desenvolver minha própria força. Talvez eu não seja capaz de lidar com o rol dos espíritos em 1 ou 2 dias. Mas ainda será bem fácil causar problemas a eles. Ouvindo Tang San falar, a expressão do grande mestre já havia escurecido. Nesses últimos dias, ele esteve mergulhado no ódio e sua escolha de se aproximar do Império Seldou praticamente não passou por reflexão madura. Agora, depois de ouvir seu discípulo dizer isso, ele gradualmente voltou a si. Desse jeito parece que o Xue King realmente é uma pessoa complicada. Não apenas para nós, mas talvez até o mestre Min não saiba disso. Mas de onde você disse que ele conseguiu aquele veneno misto? Não me diga que existe um mestre dos espíritos especializado em veneno que é mais problemático que o Doulu Veneno? Tang San balançou a cabeça, dizendo: Eu também não sei. Mas se eu fosse supor, ainda devem existir mestres dos espíritos com venenos mais poderosos que os do Doulu Veneno. Mas um mestre dos espíritos tão extraordinário assim não apareceria em qualquer lugar. Se ele está a serviço do Xue King, isso só prova uma coisa. Inevitavelmente, há um poder formidável apoiando esse mestre dos espíritos.
julgando pelo diagnóstico que o Sênior do Gu fez do Imperador Shuai. É impossível que ele seja apoiado pelo próprio Império Seldou. Então, só restam os poderes de fora. A expressão do grande mestre mudou. Você está pensando que pode ser o Império Estrela Lu? Tang San balançou a cabeça. Não. O que eu mais temo é que o poder por trás dele seja o rol dos espíritos. A atmosfera no quarto repentinamente ficou silenciosa. Ambos afundaram numa breve reflexão. Tendo ouvido a análise simples de Tang San, o coração do grande mestre de repente ficou bem pesado. Se realmente fosse como Tang San disse, então de que adiantava ele ter treinado esses mestres dos espíritos nos últimos dias? Professor, eu estou pensando no seguinte. Eu vou me preparar para estabelecer uma seita. Mas eu quero lentamente desenvolvê-la enquanto conto com uma facção. Dessa forma, eu terei tempo suficiente para me ajustar às mudanças e a força que eu possuir também poderá ser considerada minha. Não importa como lideremos com o rol dos espíritos no futuro. Com uma seita de apoio, poderemos nos concentrar completamente no ataque. Ou na defesa para recuar. Será muito mais fácil. O grande mestre perguntou. Você está pensando em contar com minha ajuda? Tang San negou com a cabeça, dizendo: no momento o Imperador Shuai confia muito em você. Você não pode deixá-lo. Mesmo que as circunstâncias internas da família imperial estejam bagunçadas, nós não podemos desistir deles completamente. Se ela se estabilizar, eu acho que uma batalha entre o rol dos espíritos e o Império Seldou será inevitável. Eles estão te usando para treinar seus mestres dos espíritos. Por que nós não poderíamos usá-los para lidar com o rol dos espíritos? Os cantos dos olhos do grande mestre de repente revelaram satisfação. Pequeno San, você realmente cresceu. Parece que você não precisa mais da instrução do seu professor em muitas coisas. Você consegue se virar bem sozinho. Explique-me seus planos com detalhes. Se eu puder ajudá-lo. Seu professor certamente não economizará esforço. Tang San sorriu levemente. Nesses dias, ele havia repassado o plano em sua mente e já tinha uma ideia básica. Comprimindo o som, Tang San começou a relatar seu plano em detalhes para o grande mestre. Os dois ficaram no quarto por 4 horas inteiras. Quando o grande mestre saiu do quarto de Tang San, a frieza em seu olhar já havia diminuído muito e, além da satisfação, o sorriso em sua cara rígida não desapareceu mesmo depois de ele ir embora. Tendo consultado seu professor, os planos de Tang San estavam muito mais completos. Após acompanhar o grande mestre até a saída, ele diretamente foi até o jardim. Espalhando sua força espiritual e explorando os quartos de cultivação de Ming Hongron e Maonjun. Maonjun parecia ter acabado de terminar de cultivar. As flutuações espirituais de Tang San se condensaram, tocando a força espiritual dele e o chamando para fora. Mas Ning Hongron ainda estava cultivando. Nesses últimos dias, o golpe que ela havia sofrido não havia sido pequeno. Seu coração sempre ansiou por Oscari. Com o que aconteceu com as seitas, ela havia ficado ali na academia principalmente para aliviar seu tédio, evitando pensar sobre o que aconteceu com sua família. Originalmente, como a sucessora da seita, ela não deveria fugir dessa forma. Entretanto,
Agora até a escola porcelana dos 7 tesouros havia sido destruída. Nin Fengxi, mesmo furioso, ainda estava um pouco depressivo. Ele tinha uma filha como Hongron e naturalmente não queria que ela ficasse triste pelo clã. Portanto, ele também preferiu que ela ficasse cultivando na Academia Shurek. Terceiro irmão. Por que você me chamou? O gordo alongou seu corpo com força. Seus olhos pequenos haviam afundado em sua cara roliça até quase não poderem ser vistos. Mas ocasionalmente eles ainda exibiam certo brilho. Ma Onjun podia ser considerado o mais simplório dos 7 demônios da Shurek. Mas ele também era o mais feliz. A sensação de despreocupação o deixava sem dúvidas. Não havia motivo para enrolar o assunto entre irmãos. Tang San olhou para Ma Onjun, dizendo: Gordo, eu quero fundar uma seita e espero que você possa me ajudar. Ma Onjun o encarou sem reação. Fundar uma seita? Terceiro irmão. Você não está brincando? Os olhos de Tang San brilharam. O Hall dos Espíritos não vai sediar a competição das 7 grandes seitas marciais em um ano? Então nós iremos adequadamente provocar problemas. O gordo sorriu de canto. Provocar. Eu gosto disso. Talvez. Nessa competição das 7 grandes seitas, meu talento marcial consiga atrair algumas garotas desavisadas a se jogarem nos meus braços. Tang San replicou. O seu cérebro não tem mais nada além de mulheres? O gordo deu um sorriso torto. Eu também não sei. Mas, quando criança, eu fui influenciado por aquele fogo cruel e acabei acostumado com o cheiro de mulheres. Se eu ficar alguns dias sem tocar em mulheres agora, meu coração ficará agitado. Vocês 6 já são casais. Só eu estou sozinho. Se eu não me divertir um pouco, eu não morrerei de tédio? Ouvindo o gordo mencionar casais, a expressão de Tang San imediatamente escureceu um pouco. Olhando para Xiao Eu em seu colo sem falar, Ma Onjun naturalmente viu o humor sombrio de Tang San e apressadamente disse: Olhe para mim abrindo a boca para dizer o que não deveria ser dito. Terceiro irmão. Não ligue para mim. Que seita você quer fundar? Eu definitivamente o ajudarei. Como meu irmão. Existe a necessidade de me pedir ajuda? Primeiro me diga o nome da seita. Eu vou te ajudar a planejar. Nós temos que pensar em um nome que se destaque. O brilho nos olhos de Tang San aumentou abruptamente. Eu já decidi o nome da seita. Ela se chamará Seita Tang. Seita Tang? Por que isso soa um pouco estranho? Ma Onjun olhou um pouco confuso para Tang San. Tang San respirou fundo. Seita Tang. Minha casa por quase 30 anos. Essa é a única forma que eu tenho de mostrar meu apreço por você. Depois de vir para esse mundo. Mesmo quando ele era bem novo, Tang San já sonhava em ser capaz de estabelecer a seita Tang. Para desenvolver e carregar adiante a seita Tang nesse continente Doulu. Agora ele havia começado a realizar esse sonho. Mas era impossível fazer isso de forma tão simples quanto em seus sonhos de infância. Ma Onjun perguntou. Terceiro irmão. Você não está com a escola Céu Claro? Se você fundar sua própria seita, isso não seria um motivo de queixa para a escola Céu Claro? Tang San sorriu calmamente. A escola Céu Claro já está selada.
Mesmo que eu já tenha reconhecido meus ancestrais e clã. A seita Tang não entrará em conflito com a escola Céu Claro. No futuro nós poderemos ter uma relação de benefício mútuo. Quanto ao que acontecer no futuro, dependerá do que a nossa seita Tang se tornar. Maonjun riu alto, dizendo: terceiro irmão, agora eu descobri que você realmente é um idealista. De qualquer forma, eu te seguirei. Agora a seita Tang só tem nós dois. Você é o mestre da seita. Então eu sou o vice-mestre. Certo? Tang-san riu depreciativamente. A seita ainda nem foi fundada. Mas você já está pensando nas posições. Eu já planejei como a seita será estabelecida e comecei a organizar as coisas nos últimos dias. Você quer ser o vice-mestre da seita? Então seja o vice-mestre. Eu vou ir primeiro. Eu tenho algumas coisas para fazer. Se a Hongron acordar da cultivação, faça-a esperar por mim. Eu tenho que conversar algumas coisas com ela. Antes que Maonjun pudesse responder, a voz de Ning Hongron já havia soado do seu quarto. Terceiro irmão. Se há alguma para dizer, diga agora. Eu já terminei de cultivar. Abrindo a porta, Ning Hongron saiu do quarto. Sua anterior personalidade sempre agitada e vivaz estava mais calma agora. Sua cara charmosa estava até um pouco diferente. Olhando para Xiao nos braços de Tang-san com um olhar suave. Ning Hongron fez seu melhor para evitar que seu humor melancólico infectasse Tang-san. Tang-san perguntou: Hongron, quais são as circunstâncias da sua escola porcelana dos 7 tesouros agora? Ning Hongron suspirou, dizendo: como ela poderia estar? Assim que viemos para a cidade Celdou. Primeiro ficamos na academia por um tempo. Então meu pai levou os membros do clã para o Palácio Imperial a convite do Imperador Shuai. O Imperador especialmente separou uma área dentro do palácio para nos abrigar. Tang-san disse: eu gostaria de ver o tio Nin cara a cara. Mas não no Palácio de Celdou. As pessoas ali falam demais. Eu preciso discutir algumas coisas com o tio. Hongron, você pode pedir ao tio Ning para vir aqui? Em termos de status, naturalmente deveria ser Tang-san fazendo a visita. Mas Ning Hongron viu pela seriedade da expressão dele que seu terceiro irmão definitivamente queria conversar sobre algo importante com seu pai. Ela imediatamente assentiu sem a menor hesitação. Certo. Eu vou ir encontrar meu pai. O que você acha de hoje à noite? Está tudo bem? Tang-san sorriu. Sem problemas. Então eu a incomodarei com isso. Entretanto, além do tio Ning, não deixe mais ninguém saber que eu voltei. Especialmente as pessoas da família imperial. Conte ao tio Ning o que eu disse antes. Ele entenderá meus problemas. Ning Hongron deu um grande sorriso. Que incômodo. Nós ainda precisamos conversar desse jeito? Não se preocupe. Meu pai definitivamente irá querer ver você. Depois de 5 anos. Se eu não disser nada, ele com certeza não o reconhecerá. Maonjun ao lado não pôde evitar rir. Sua descrição é muito vaga. Se outras pessoas ouvirem isso, eles acharão que vocês têm alguma relação especial. O olhar de Ning Hongron disparou na direção dele, dizendo:
Gordo maldito! Não fale asneiras na frente da Xiao Wu. Eu estou indo. Tang San disse. Vamos juntos. Eu também estou saindo afinal. Seu desejo de estabelecer a seita Tang não foi uma ideia repentina. Ela já havia passado por profunda reflexão. Uma seita jamais poderia ser formada apenas por ele e Ma Hongjun. Deixando a academia Shurek, Ning Hongrum se despediu de Tang San com um sorriso e partiu em direção ao Palácio Imperial. Quando Tang San estava prestes a seguir seu rumo, de repente sua força espiritual pulsou uma vez. A sensação de ser observado rapidamente aumentou seu estado de alerta. Mesmo que ele não estivesse usando o domínio azul prateado. Junto com o crescimento de sua força espiritual. Mesmo quando Tang San não a controlava adequadamente. Ainda haveria um campo de força espiritual ao seu redor. Seu alcance não era grande. Mas se houvesse impulsos espirituais claramente dirigidos a ele, ele poderia senti-los imediatamente. Ali era o portão da academia Shurek e Tang San naturalmente não temia nada. Seu olhar se tornou frio e um congelante espírito assassino se espalhou dele, avançando na direção daquele espião. Virando uma esquina, uma figura completamente vestida de cinza se aproximou. Essa pessoa tinha uma aura indiscernível, sem usar o domínio do Deus da Morte. Tang San foi surpreendido ao descobrir que inesperadamente não conseguia mirar nessa pessoa. A aura dessa pessoa lhe dava a impressão de ser algo similar a um doulu espiritual. Embora ele estivesse longe de ter a força de um. Suas flutuações de energia fizeram o coração de Tang San tremer e nos cantos de seus olhos intenção assassina imediatamente brotou. Os especialistas que o Doulu Fantasma e o Doulu Crisântemo levaram para caçar Xiao Wu eram um dos inimigos que Tang San tinha que matar e agora. Encontrando alguém com uma aura similar a um Doulu espiritual o espiando. As chamas da vingança dentro do seu coração foram imediatamente inflamadas. A pessoa de cinza não usava apenas isso. Em sua cabeça também havia um chapéu de bambu em forma de cone, do qual pendia um pano de um chi de comprimento, ocultando sua cara. Quem é você? Tang San perguntou friamente. Uma aura assassina igualmente fria se espalhou do outro. Fria como gelo e cheirando a sangue. Mesmo que essa intenção assassina não fosse tão forte quanto o domínio do Deus da Morte de Tang San, já era o suficiente para Tang San julgar que essa pessoa diante dele definitivamente não era um mestre dos espíritos normal e sim alguém que passou pelo verdadeiro batismo de sangue. Além disso, o outro claramente estava cheio de hostilidade contra ele. Alguém enviado pelo rol dos espíritos? Esse foi o primeiro pensamento de Tang San. Erguendo seu pé, ele caminhou na direção do outro um passo de cada vez. A cada passo, a pressão que ele irradiava crescia um pouco mais. Ele ainda não queria liberar seu espírito. Afinal, aquele anel de espírito vermelho de 100.000 anos era chamativo demais para evitar que um perigo desnecessário caísse sobre Xiao Wu. Ele a colocou na desejosa bolsa dos 100 tesouros. Sua aura assassina aumentou de novo. Se ele confirmasse que o oponente era do rol dos espíritos, ele definitivamente não se seguraria. A pessoa de cinza de repente moveu as duas mãos para trás das costas e emitiu um som muito suave. Ouvindo essa voz, Tang San não pôde evitar ficar sem reação. Porque essa voz era extremamente familiar. Com sua mente confusa, seus passos pararam, observando o outro atentamente.
Ele perguntou de novo. Quem é você? A pessoa de cinza não recuou nada diante da pressão que Tang San liberou. Nem transpareceu qualquer flutuação clara de sua aura. Isso provava que seu nível de poder espiritual não era muito menor que o de Tang San. Vendo o outro esticar uma mão até seu véu, Tang San conseguiu apenas ver um brilho prateado na palma dele com o olho do demônio púrpuro. Quem é você? Por que você estava com a Ning Hongron? Uma voz um tanto rouca soou de debaixo do véu. Ouvindo essa voz, Tang San imediatamente sentiu algo familiar e a intenção assassina em sua mente diminuiu um pouco. Como a minha relação com a Hongron tem alguma coisa a ver com você? Hongron. Uma denominação íntima. A voz da pessoa de cinza de repente se tornou ameaçadora. Aquela mão atrás dele abruptamente jogou algo para frente? Em meio aos sons retumbantes, uma série de sombras dispararam na direção de Tang San. Assim que o menor ruído ecoou, Tang San já havia se preparado. Balançando a mão esquerda levemente, mais de 10 flashes pequeninos dispararam como raios das pontas de seus dedos. Uma série de sons de colisão de estourar os tímpanos acompanhou as faíscas no ar. Embora as 16 agulhas voadoras que Tang San jogou não pudessem derrubar o ataque do oponente, elas ainda foram o suficiente para mudar sua trajetória, o desviando para todas as direções. No uso de armas ocultas, talvez ninguém no continente Doulu pudesse se comparar a ele. Ao mesmo tempo, luz azul emergiu e Tang San finalmente não pôde evitar agir. O Imperador Azul Prateado agitadamente apareceu. Incontáveis filamentos brotaram de seu corpo com luzes vermelhas e douradas, agilmente se movendo na direção do oponente. Com a força e os métodos de batalha de Tang San, ele originalmente não atacaria seu oponente desse jeito. Mas o ataque do oponente o fez mudar de ideia. Embora muita de sua intenção assassina já tivesse desaparecido, a Academia Shurek não ficava em nenhum distrito populoso e agora era de manhã. Então não havia pessoas na estrada. Apenas os estudantes de serviço no portão da academia viram essa cena. 2 amarelos, um roxo, 2 pretos e um vermelho. 6 anéis de espírito calmamente apareceram ao redor de Tang San. Aquele último anel de luz estranhamente vermelho como sangue quase fez as pessoas se afogarem. Com a aparição de 6 anéis de espírito, a pressão que Tang San emitia imediatamente mudou completamente. A aura da pessoa de cinza claramente desacelerou. 2 amarelos, 2 roxos e 2 pretos. Igualmente, 6 anéis de espírito apareceram ao redor dele. Um aglomerado de luz prateado explodiu de sua cabeça e, com um tremor, ele inesperadamente se transformou em 2 figuras exatamente idênticas. Doppelganger? Tang San ficou internamente alarmado. O Imperador Azul Prateado que ele liberou imediatamente se espalhou ao seu redor e uma auréola de luz azul foi emitida dele. O domínio azul prateado já estava completamente ativo. Sob o efeito do domínio azul prateado, as pontas de todos os imperadores azuis prateados ficaram eretas, rapidamente envolvendo aquele homem de cinza dentro do seu alcance como uma floresta de imperadores azuis prateados. De onde você conseguiu a besta divina Zuji? Por que você tem o 24 pontes ao luar? Os dois falaram praticamente simultaneamente. Apenas a voz de Tang San estava repleta de surpresa. A do outro tinha mais intenção assassina. Olhando para as mãos do oponente,
Ele percebeu que ambas eram grandes e inchadas, e flutuações de força tirânica irradiavam delas. Tang San não pôde evitar coçar sua cabeça um pouco. Ele só havia dado as bestas divinas Uji para os 7 demônios da Shurek e para a escola porcelana dos 7 tesouros, julgando pelas flutuações de poder do oponente. Ele não se parecia com ninguém em suas memórias. Poderia ser uma pessoa da escola porcelana dos 7 tesouros? Mas isso ainda não justificava tanta hostilidade por Ninghongron estar com ele. Tang San dobrou seu punho e sua própria besta divina Zuji apareceu em sua mão. Quer seja o 24 pontes ao luar ou a besta divina Zuji, eles são ambos meus. Por que eu não poderia possuí-los? A pessoa de cinza claramente ficou agitada. Mentira! Eles são do pequeno San. Os olhos de Tang San brilharam, dizendo chocado: Oscar, realmente é você? Ouvindo Tang San chamá-lo pelo nome, Oscar claramente ficou um pouco distraído e sua voz soou estranha. Você me reconhece? Tang San rapidamente recolheu seu espírito, dizendo irritado: Que bobagem! Você me atacou com a besta divina Zuji que eu fiz e também disse que o 24 pontes ao luar é meu. Fingindo ser tão misterioso. Quem mais poderia ser? Você realmente voltou vivo. Oscar também o encarou sem expressão. Esse jovem diante dele, quer fosse na aparência ou no temperamento, não parecia em nada com o Tang San de antes. Mas a animação que ele exibiu em seu olhar realmente não era falsa. Voltando após experimentar o frio amargo do norte por 5 anos, ele havia amadurecido muito, não se atrevendo a facilmente acreditar que esse era o Tang San. Ele rapidamente recuou 2 passos, dizendo em voz baixa: Não se aproxime. Tang San parou, replicando: Pequeno Ao, você ainda não acredita em mim? Vamos. Siga-me até o professor. Com ele de prova. Você acreditará nisso. Já que você voltou. O que você está fazendo agindo como um espírito maligno desse jeito? Você sabe o quanto a Hongron sentiu a sua falta? Oscar hesitou um pouco. Você realmente é o Tang San? Tang San o encarou sem palavras. Vamos. Nós encontraremos um lugar para conversar. Eu explicarei tudo para você. Terminando de falar, ele começou a andar na direção da academia. Espere. Eu não posso ir para a academia. Vamos encontrar algum outro lugar para conversar. Oscar rapidamente impediu Tang San. Enquanto falava, ele recolheu seu doppelganger e suas mãos voltaram ao normal. Mesmo que ele não pudesse acreditar que esse jovem diante dele fosse Tang San. Julgando por como ele saiu da academia Shurek e ainda por sua expressão animada de agora a pouco, a hostilidade em seu coração gradualmente desapareceu. Mas é claro que ele não abaixaria sua guarda. Tang San o encarou sem reação, mas não continuou questionando. Então vamos. Liderando o caminho, Tang San levou Oscar a uma casa de chá perto da academia. Originalmente, ele tinha algumas coisas para fazer. Mas comparado ao retorno de Oscar, elas eram muito menos importantes. Quer fosse sua voz ou todos os outros sinais, tudo deixava claro que essa pessoa de cinza era Oscar. Mas Tang San vagamente sentia que havia algo de estranho nele.
embora ele também não entendesse qual era a fonte dessa sensação. Quando os dois já estavam sentados numa sala privada, Tan-san disse para Oscar: "Tire seu chapéu. Você já é um homem adulto. Não me diga que você ainda é tímido." Ele também queria ter certeza de que essa pessoa diante dele era o Oscar. Se não, como ele poderia contar o que aconteceu com ele? Oscar estava sendo vigilante e Tan-san estava agindo da mesma forma. Algo visível em como Tan-san não pegou Xiao-Wu de volta. Primeiro, deixe-me ver o seu martelo céu claro. Além disso, diga-me o que você uma vez me deu para comer. Oscar disse em voz baixa. Tan-san ergueu sua mão esquerda sem a menor hesitação e o martelo céu claro silenciosamente apareceu nela. Sob seu controle meticuloso. Nenhum único traço de sua aura tirânica se espalhou. Ao mesmo tempo, ele disse para o Oscar: "No passado eu te dei a orquídea imortal de 6 pétalas. Agora ela já deve estar mais ou menos absorvida. Afinal, quantas pessoas da sua idade conseguem alcançar 6 anéis de espírito?" Pequeno Al. Todos sentiram muito a sua falta. Sabia? Por sua causa. A Hongron sofreu muito nesses anos. Pequeno Sam. Realmente é você? Quando as palavras orquídea imortal de 6 pétalas saíram da boca de Tan-san, Oscar já acreditava nele. Esse segredo só era conhecido por eles. Os 7 demônios da Shurek. E pelo grande mestre. Erguendo a mão direita, Oscar tirou seu chapéu de bambu. Oscar apareceu diante de Tan-san. A barba cheia ao redor de sua cara quase ocultava sua aparência. Seu cabelo também estava bagunçado e a única feição dele que podia ser claramente vista talvez fosse seus levemente mudados olhos de flor de pêssego. Ao lado de seu olho esquerdo, uma cicatriz se esticava até sua barba. Seus olhos se encontraram, exibindo a animação e a agitação de ambos. Se levantamento quase simultaneamente. Eles se abraçaram com força. Tan-san ergueu uma mão para bater no peito do Oscar. Já que você voltou, por que não entrou na academia? Você deve saber sobre o que aconteceu com a escola porcelana dos 7 tesouros. Sua hostilidade contra mim foi porque você me viu andando com a Hongron. Por ciúmes? Oscar não ocultou isso. Assentindo silenciosamente e erguendo a mão para apontar para a cicatriz em sua cara. Com esta aparência, como eu ainda poderia ver a Hongron? Eu já estou satisfeito com ser capaz de observá-la da escuridão. Você não vai ir ver a Hongron por causa dessa cicatriz? A entonação de Tan-san aumentou um pouco. Oscar não respondeu. Voltando a se sentar. Oscar. Seu bastardo. Que tipo de pessoa você acha que a Hongron é? Você sabe o quanto ela sentiu sua falta? Você acha que ela não vai mais gostar de você por causa da sua cara? Agarrando a gola do Oscar, Tan-san forçadamente o levantou com um puxão. Oscar não se atreveu a olhar Tan-san nos olhos, dizendo tristemente: Pequeno San, você não entende. A Hongron está ainda mais bonita do que há 5 anos. Eu não sou adequado para ela. Com esta aparência, como eu poderia ir encontrá-la? Lentamente soltando a gola do Oscar e o empurrando de volta para seu assento. Tan-san lentamente caminhou até sua cadeira e se sentou. Ele entendia que o Oscar sempre se sentiu um pouco inferior a Hongron.
Oscar veio de uma família normal e Hongron era a sucessora direta da escola porcelana dos Sete Tesouros. Seus status eram quase polos opostos. Além disso, Oscar ainda era um mestre dos espíritos do sistema alimento. Era difícil evitar os sentimentos de inferioridade. Se não, Oscar não teria escolhido partir naquela época, indo aprender sozinho. A calma repentina de Tan-san deixou Oscar um pouco desconfortável, olhando para ele sentado diante dele. Oscar quis dizer alguma coisa, mas acabou não se atrevendo a falar. Ele já havia voltado dias atrás. Primeiro ele foi até a escola porcelana dos Sete Tesouros. Como resultado, descobriu que o lugar estava deserto. Ao procurar informações, ele descobriu o que aconteceu. Naquele momento, seu coração ficou extremamente ansioso, temendo que Ning Hongron tivesse sido ferida. Após perguntar mais um pouco, ele correu para a cidade Seldou, perto da academia Shurek. Ele ouviu que Ning Hongron estava bem e ficou esperando por ela no portão da academia. Hoje, sua espera finalmente chegou ao fim. Quando ele viu Ning Hongron de novo, seu coração quase pulou para fora da boca. Mas rapidamente essa animação se tornou dor. Vendo Ning Hongron sair da academia com um jovem extremamente belo e novamente pensando na cicatriz em sua cara, ele sentiu como se sua angústia o estivesse estrangulando. Naturalmente, uma hostilidade intensa contra Tan-san nasceu dentro dele. Agora que percebeu seu erro, ele ainda não tinha coragem para ir ver Ning Hongron. Em 5 anos, Tan-san havia se tornado bonito, mas ele havia ficado desfigurado. Como ele poderia encarar a mulher que ele amava com esses sentimentos de inferioridade? Sentado do outro lado, Tan-san pegou a Xiao da desejosa bolsa dos 100 tesouros. Ao deixar a bolsa, aquele coelhinho de pelo branco cristalino imediatamente se esfregou nos ferimentos de Tan-san, gentilmente acariciando as longas orelhas de Xiao. Tan-san a segurou em seus braços, dizendo de forma suave: "Pelo menos você ainda pode observar sua amada de longe. Mas minha Xiao não tem mais nem mesmo uma forma humana. Você pode estar cheio de emoções agora. Mas, mesmo se eu estivesse ainda mais triste, eu não poderia ver minha Xiao de novo." O olhar de Tan-san estava calmo. Mas por suas palavras, Oscar pôde claramente sentir aquela tristeza profunda. "Pequeno San, o que você quer dizer?" Oscar olhou assustado para o coelho branco no colo de Tan-san. Tan-san ergueu a cabeça, olhando direto para seus olhos de flor de pêssego. "Eu estou te dizendo que está é a Xiao. A minha Xiao." Oscar ficou perplexo. "O quê? O que está acontecendo?" A cara de Tan-san exibiu um traço de amargura. "De que adianta ser bonito? Se eu pudesse escolher, eu preferia ser horrível a deixar a Xiao sofrer qualquer dano. Mas agora, não importa o que eu sacrifique, ainda será impossível para ela viver." Naquele dia, após eu e ela sermos salvos pelo meu pai, Oscar silenciosamente ouviu a narração de Tan-san sobre esses últimos anos. Tan-san falou de seu pai aleijado, de sua mãe morta e ainda do sacrifício de Xiao para salvá-lo. A calma de Tan-san ao contar tudo isso tocou o coração de Oscar. Oscar originalmente acreditava que ele havia sofrido nesses anos. Mas comparado a Tan-san diante dele, ele de repente sentiu que as provações que ele havia suportado não eram nada. Assim que Tan-san disse isso, não importava como ele encarasse,
Pelo menos agora Ning Hongron estava viva e ele podia vê-la. Mas Xiao Wu era apenas um coelho sem alma. E agora você sabe de onde veio meu anel de espírito de 100.000 anos. Se eu pudesse escolher, eu só queria ter minha Xiao Wu. Tendo dito isso, eu só quero te dizer mais uma coisa. Valorize as pessoas ao seu lado. Se você realmente perdê-las um dia, não haverá tempo suficiente para se arrepender. Os olhos de flor de pêssego de Oscar já estavam vermelhos há muito tempo. Pequeno Sam, me desculpe. Eu não sabia que você ia Xiao Wu. Tang San balançou a mão, interrompendo Oscar. Não se desculpe comigo. Você deveria falar com a Hongron. Sim. Talvez você não tivesse o poder para protegê-la antes. Mas o maior desejo dela ainda é que você ficasse ao lado dela. Agora é o momento em que ela está mais fraca. Já que você voltou. Se você ainda não protegê-la, então você realmente pode acabar a perdendo para sempre. Entendeu? Eu entendi. Pequeno Sam. Eu estava errado. Vamos. Eu vou voltar com você agora. Não importa o que acontecer no futuro. Se o mestre me permitir que a Hongron fique comigo ou não, eu não a deixarei novamente. Mesmo se eu apenas puder ficar de guarda ao lado dela, meu coração ainda estará contente. Falando isso, Oscar levantou num pulo e a luz em seus olhos de flor de pêssego não estava mais apagada. A cara de Tang San revelou um traço de um sorriso satisfeito, suavemente acariciando o pelo de Xiao Wu. Em seu coração ele pensou. Viu Xiao Wu? A Hongron e o pequeno Ao podem ficar juntos. Se alegre comigo por causa dele. Nós sempre ficaremos juntos. Não importa o preço que precise ser pago. Eu te garanto isso. Sem saber antes. O coração do Oscar sempre foi torturado pela dor. Agora que percebeu isso, ele estava impaciente para ver Hongron, pegando o chapéu de bambu de cima da mesa e andando para fora.